Já a seguir esteja atento à inspiradora mensagem bíblica pregada na nossa igreja. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Estou bastante motivado com aquilo que Deus vai fazer hoje. Já com aquilo que Ele fez no período da tarde, e não posso deixar de agradecer outra vez. Muito obrigado pelo convite que me fizeram. Obrigado às cozinheiras, estava muito bom. Quase de certeza eu saio daqui... Foste tu que fizeste a lasanha? Fizeste o quê? Varoa prendada. Assim é que é, hein? Ponham os olhos, rapazes. Mas olha, quero agradecer mesmo às cozinheiras e aos cozinheiros, ao vosso trabalho, aquele trabalho de back-office que ninguém vê, nem lá atrás, mas vocês são uma bênção, amém? Eu quase certeza saio daqui com mais uns quilinhos, mas pronto, não há stress. Amém, vamos à palavra de Deus. Este texto e sobre o que nós vamos falar, Deus ele tem mexido mesmo comigo acerca deste tema. E é sobre este tema que nós temos estado a falar, temos estado a meditar um bocadinho também, compromisso. É um bocadinho também nesta linha que eu decidi também permanecer com vocês, ok? Eu vou ser um bocadinho chato, mas é um bom chato, eu prometo que vou ser um bom chato, amém? E hoje eu queria falar sobre princípios, mais alguns princípios do compromisso que Deus Ele quer conosco. E nada mais, aliás, nada melhor do que na palavra de Deus, amém? Eu acredito que a palavra, tenho a certeza, o que nós precisamos está na palavra de Deus, amém? Tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus. Tudo. Hoje nós olhamos para a ciência e vemos, é fácil, alguns princípios, mesmo alguns princípios básicos. A saúde. Nós ouvimos falar muitas coisas da saúde, mas já está na Bíblia. Já está na Bíblia. Deus, Ele quando diz que o homem e a mulher eles devem se guardar no que diz respeito às relações, só depois do casamento. Tudo aquilo que vem fora do casamento, nós sabemos que é o pecado, mas essas consequências têm um nome, SIDA. Essas consequências têm tantos outros nomes, da qual nós sabemos. E sabe onde é que isso está escrito? Já estava escrito na Bíblia. Deus ele já tinha preparado o plano daquilo que hoje os ciências eles acham super inteligentes. E são, ok? Nós precisamos deles. Mas Deus ele já sabia todas as coisas. Nosso Deus ele é tão bom que Ele deixou-nos um manual daquilo que nós precisamos. O maior manual da vida de um crente é a Bíblia. Amém? É a Bíblia. Então vamos na Bíblia e vou-vos convidar a abrirem Atos capítulo 16. É o meu? É o meu micro, não é? Que está a fazer este barulho. Eu acho que é. Está a ser gravado. Ok. O vosso pastor é o da Luca. Eu prometi que não ia falar nada. Eu vou estar calado. Amém. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judeia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho. Timóteo, ele dava bom testemunho. E é tão interessante nós percebemos que o bom testemunho que Timóteo ele dava nos dois sítios onde ele se encontrava, em Listra e Derbe,
eles diziam, não, olha, aquele rapaz, uau, bênção, aquele rapaz é bênção. Sabem uma coisa? O bom testemunho de Timóteo está escrito na Bíblia. E hoje nós podemos ler e sabemos que está aqui escrito, que ele foi um homem que deu bom testemunho. Se calhar tu dizes, António, mas o meu bom testemunho não vai estar escrito na Bíblia, mas deixa de ser uma coisa, o teu bom testemunho pode estar escrito na vida de alguém. Quando nós entendemos que o nosso bom testemunho, mesmo que não esteja aqui escrito, vai estar escrito no coração de alguém, nós vamos ver coisas grandes acontecer. Vamos ver o que é que aconteceu, o que é que o bom testemunho de Timóteo fez. Diz assim, eu vou voltar a ler o versículo 2 outra vez. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icónio. Paulo quis que ele fosse com ele. Tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes encontravam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. De sorte, agora vejam, o que é que um bom testemunho é capaz de fazer? De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Nós hoje ouvimos e queremos muito que a igreja ela encha, queremos muito que a igreja seja um sítio com muitas pessoas. O segredo para isso acontecer é o bom testemunho. Uma pessoa que entra aqui e não conhece Deus, se ela for impactada pelo teu bom testemunho, ela vai querer experimentar isso. Ela vai querer experimentar isso. Continuando, diz assim, versículo 5. Podemos ir outra vez um bocadinho ao 5. De sorte que as igrejas elas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mícia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Versículo em diante, 8. E tendo passado por Mícia, desceram a Troade. E Paulo teve naquela noite uma visão que se lhe apresentava um varão da Macedónia que lhe rogava, dizendo: passa em Macedónia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para Macedónia, concluindo que o Senhor chamava-nos para anunciar lá o Evangelho. Até aqui a palavra de Deus. Amém. Eu vou só pousar aqui a Bíblia, para ser mais fácil para mim. Então, como eu dizia, o teu bom testemunho, hoje eu queria que tu percebesse isto, este é o próximo passo num compromisso com Deus, é o teu testemunho. O teu testemunho é capaz de marcar uma cidade. Vocês não perceberam? O teu testemunho é capaz de marcar uma cidade. A palavra de Deus diz que o testemunho de Paulo era tão bom que marcou duas zonas, Icónio e Listra. Nessas duas cidades, aliás, nessas duas províncias, onde Paulo ele teve, o testemunho que ele dava era bom, era agradável. E diz a palavra que Paulo viu que aquele rapaz era um rapaz que dava bom testemunho e decidiu pegar nele. E é tão interessante que nós depois percebemos que quando Paulo pega em Timóteo, eles vão naquilo que é chamado um percurso numa viagem missionária. E enquanto eles iam nesse percurso da viagem missionária, algumas coisas aconteceram. Mas antes de nós irmos para este percurso, eu quero ainda continuar a bater no ponto do teu bom testemunho. Porque é tão importante. Malta jovem, o vosso testemunho, mais uma vez, pode marcar vidas. Gostavas de marcar a vida de alguém? Eu gostava. Eu gostava tanto de marcar a vida de pessoas. Não para alimentar o meu ego, mas para que as pessoas elas possam ver um bom testemunho em mim. Sabem, a palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como se pode restaurar o sabor?
Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E agora vamos fazer aqui um exercício. Para que é que serve o sal? Temperar, dar sabor, conservar. Eu sempre que faço esta pergunta, toda a gente diz-me isto. É tão interessante. Conservar, dar sabor, mais o quê? Temperar e curar, também servia para curar. Nos tempos antigos usavam o sal por causa dos efeitos. Vocês nunca façam isso. Curar uma dor de dente, nunca façam isso com sal. Lisete, já experimentaste? Eu digo a Lisete, eu sou angolano. Em Angola, a forma que nós curávamos as dores de dentes era com sal. E o que é que fazia? Nós colocávamos o sal no sítio onde nos doía e aquilo era uma bomba. Nós ouvíamos aquilo a fazer mesmo, pac! Era assim que nós curávamos as dores de dente. A sério, não façam isso. Dentista é a melhor solução, ele trata da melhor forma. Sal, não façam isso. Mas voltando agora um bocadinho aqui ao texto, como vocês disseram, o sal serve para dar sabor, serve para temperar, serve para curar. Mas sabem, eu nunca tinha pensado desta forma, mas a maior e a melhor característica do sal, quando Jesus ele diz que vós sois o sal da terra, sabem o que é que Jesus ele está a dizer? Malta, bora lá. Sabem o que é que Jesus ele está a dizer? Quando ele diz assim, vós sois o sal da terra. Vocês estão-me a ouvir? Ouçam com atenção, isto é brutal. Isto é brutal. O que Jesus está a dizer é, tu és um agente para criar sede. O sal dá sede. Quando Jesus ele diz assim, vós sois o sal da terra, o que Jesus ele está a dizer é, tu és o sal que vai criar sede na terra aonde tu estás. Eu estou todo arrepiado, é brutal. Amém? A palavra de Deus é brutal. É brutal a palavra de Deus. Tu és um agente transformador no meio aonde tu te encontras. Não estás aqui porque sim, a vaguear. Estás aqui porque tens um mandado. Amém? Tu és um agente criador de sede. Quando Paulo ele dava bom testemunho, as outras pessoas viam e ficavam com sede. Vocês já ouviram, acredito que várias pessoas chegaram ao pé de vocês e disseram, tu és especial. Já alguma vez vos disseram isso? Tu tens aí qualquer coisa que não é normal. Nós dizemos as neiras e tu não dizes. Vieste ontem de Marte, nunca vos disseram, vieste ontem de Marte, apanhaste avião, nunca vos disseram isso? Sabem o que é que as pessoas estão a dizer de vocês? Aliás, sabem qual é o resultado que vocês estão a fazer nas pessoas? Vocês estão a criar a sede nas pessoas para que elas vejam o bom testemunho que vocês têm de Cristo. Jesus ele diz assim, tu és um agente criador de sede, és sal. Tu tens que criar sede nas pessoas. E quando tu crias sede, as pessoas vão olhar para ti e vão dizer, uau, o teu testemunho é brutal. Quem és? Porquê que tu fazes isso? E é a melhor forma de nós apresentarmos Deus. Muitas vezes nós achamos que apresentar Deus, temos que pegar num super cartaz e escrever lá, eu sou cristão. Muitas vezes achamos que apresentar Deus tem que ser assim. Não. Apresenta Deus pela tua maneira de ser, pela tua maneira de falar, pela tua maneira de vestir, pela tua maneira de ouvir. Ontem alguém dizia, nós temos 2 ouvidos e uma boca. É verdade. Serve, se calhar, para nós ouvirmos mais e falarmos menos. Querem um exercício? Passem mais tempo a ouvir pessoas. As pessoas até vão ficar assim... Será que eu estou a falar demais ou está a fazer eco que ele está a entrar e está a sair? É que a pessoa não diz nada. Façam este exercício. Passem mais tempo a ouvir o que os outros querem dizer e menos a falar. O vosso dia, vão acabar assim num dia cheio. Mas vocês vão marcar a diferença. As pessoas elas vão ficar assim, mas porquê que... Façam isso, esse exercício. E depois ponham assim uma cara tipo...
Tá? Estou a brincar com vocês. Amém? Então, mais uma vez, tu és um agente transformador. Deus, Ele enviou Jesus na cruz para que tu possas transformar o ambiente aonde tu te encontras. Amém? Deus, Ele te deu a oportunidade outra vez de te reconciliares com Ele. Não para estares aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado e domingo outra vez, alimentar e tornarmos-nos pessoas super conhecedoras daquilo que Deus Ele tem para nós, mas nada fazemos. Deus Ele não te criou para isso. Sabe o que é que diz a palavra de Deus? Se o sal perde o sabor, o que é que ela diz? De nada serve. Se tu te alimentares muito e não deres, isso é muito bom. Vais ganhar conhecimento, vais ganhar sabedoria. Mas a palavra de Deus diz assim: o sal foi feito para dar sede. Mas se perder a sua essência, de nada serve. Se tu estás no meio dos teus amigos e não crias sede do teu testemunho nas pessoas, é duro o que eu vou dizer, mas o que eu vou dizer eu tenho que o dizer. De nada serve. E a palavra de Deus diz assim: senão para ser lançado fora e ser pisado. Sabe o que é que acontece quando o teu testemunho não marca vidas e tu deixas que outras pessoas marquem mais do que aquilo que tu acreditas? Vão-te pisar. Vão gozar com aquilo que tu acreditas e tu vais-te sentir isto. Um agente que de nada serve. Então isto é um bocadinho aquela batalha de ou nós vivemos o que falamos, ou então nós vamos ser comidos, entre aspas, pelos nossos amigos, pelas nossas influências, pela internet, por tudo aquilo que nós vemos. Sabem? Hoje, e há pouco nós estávamos a falar, hoje a internet dá para tudo. Hoje eu sento-me no sofá, vou ver uma pregação. Se eu começo a achar que aquela pregação já não me interessa, eu paro, vou ao YouTube, ponho aqui agora outro pregador e vou ouvir. Hoje é tão fácil. Nós temos acesso a tanta coisa. Hoje a internet envia-nos tanta coisa para a nossa mente. Os influencers. Eu sei o que estou a falar, eu não sou velho. Parece, cabelos brancos, mas eu só tenho 29 anitos. Já estou quase a chegar nos 30, por isso ainda sou novo. Quando chega nos 30, a conversa já muda. Mas malta, eu sei o que vocês passam. Hoje os influencers, o que é que é fixe hoje? É uma bela roupa, um belo ténis. Não interessa se sabes falar ou não, não interessa se tens estudos ou não, o que importa é aquilo que os outros veem em ti. E sabem o que é que a palavra de Deus diz? Que o bom testemunho não é só aquilo que os outros veem de ti. O bom testemunho não é só aquilo que os outros veem de ti, mas é aquilo que tu dás para que os outros vejam em ti. Qual é o testemunho que tu tens dado? Eu pergunto-me muitas vezes: António, qual é o testemunho que tu tens dado? E esta vai ser sempre a minha luta, porque eu quero que seja sempre a minha luta. Porque eu quero que o meu testemunho ele seja nada mais, nada menos do que Cristo. Do que Cristo. Vocês lembram-se do exemplo da cadeira, não é? Muitas vezes nós vamos subir a cadeira, pôr-nos em cima de Jesus, infelizmente, não é? Mas o teu testemunho, ouve bem, o teu testemunho é o que vai dar sede às pessoas. Eu não sei qual é o testemunho que tu tens dado. Eu não sei o que é que tu tens dado às outras pessoas. Mas uma coisa é certa: o teu testemunho vai marcar vidas. Vai marcar vidas. Hoje eu olho para trás e durante a minha infância eu consigo dizer que marquei vidas pelo lado positivo e também vidas pelo lado negativo.
da qual arrependo-me muito. Mas a partir do dia em que eu disse, Senhor, toma o lugar da minha cadeira, sê tu quem toma as decisões, a minha vida ela foi transformada. Hoje eu quero te dizer, Deus ele quer transformar a tua vida. Deus ele quer transformar a tua vida. E Ele diz, tu és sal, um agente criador de sede. Aonde tu estás, e nós temos que entender isto, malta, aonde nós estamos nós temos que criar sede, ponto. Não é uma frase com um ponto de interrogação para nós pensarmos, não, é uma frase com um ponto de exclamação, nós temos que criar sede. Temos que criar sede aonde nós estamos. Tu tens de ter esta, e se nós não vivermos sem esta necessidade, e isto tem que ser preocupante para nós. Porque sabem, hoje eu quero vos dizer uma coisa, se calhar vocês sabem disto, e muitas pessoas já vos disseram isso, mas no meio do problema que nós passamos, das dificuldades que nós passamos, nós enquanto filhos de Deus, somos abençoados. Porquê? Podemos passar pelo problema e temos Deus. E agora eu quero-vos colocar a questão da outra parte. E aqueles que não têm? Vocês nunca pensaram nisso? Eu só muito há pouco tempo, há uns aninhos atrás, é que eu comecei a pensar assim. Eu tenho problemas. Mas o meu Deus é maior que os meus problemas. Ponto. E se Ele diz que eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Se eu tenho que passar pelo... Se eu tenho que passar pelo problema... Eu passo pelo problema, mas ele é mais que vencedor. Ele é maior que o problema. E os outros? E aqueles teus colegas que não sabem quem Deus é? Sabes, hoje tu podes ter problemas de autoestima e podes dizer, Deus ajuda no meu problema de autoestima. Sabe o que é que a malta jovem faz? A malta que não conhece Jesus, grande parte deles faz quando tem problemas de autoestima. Mutilação, suicídio, trancam-se nos quartos e ali acontece de tudo. De tudo. E isto tem que nos pesar. Tem que pesar. Eu quero-vos colocar um peso saudável, ok? Eu quero-vos colocar um peso saudável. Vocês são evangelistas aonde vocês estão. Vocês têm em vocês o poder de levar a palavra de Deus até onde vocês se encontram. A palavra de Deus diz que é poder. A palavra de Deus é poder. Olha, tu chegas ao pé de alguém, aleijou-se, posso orar por ti? Podes. E a pessoa ser curada. Isso não mexe com vocês. Isso mexe tanto comigo. Orar por alguém e dizer, olha, posso orar por ti, pelo teu problema. E a pessoa ser curada. Brutal. É brutal. Desafiem-vos. Hoje quando fores para casa, fecha-te lá no teu quarto e olha, senta, deita-te, faz como bem entenderes, ajoelha-te. Eu não sei como tu fazes com Deus no teu quarto, na tua sala, mas tira um tempo e diz, olha Deus, eu quero mais. Nós cantamos isso. Nós cantamos isso. Desafia-te e diz, olha Deus, eu quero mais. Eu quero mais. E eu vos garanto que Deus ele vai-vos mostrar o mais. Mas todo mais tem um compromisso. Todo mais tem uma parte em que tu tens que fazer. Bom testemunho. Ser sal. Ser sal aonde tu te encontras. Mais uma vez, és um agente transformador do ambiente aonde tu te encontras. Isto tem que... Se isto fizer assim, na vossa mente, sermos agentes transformadores do ambiente onde nós nos encontramos. Sabes o que é tu entrares na tua sala e seres usado por Deus no meio dos teus amigos, no teu trabalho,
Eu garanto que quando isso acontecer, as pessoas vão ter respeito por ti. As pessoas, elas vão ter respeito por ti. Elas vão ter respeito por ti. Amém? Sê sal. Cria sede. Cria sede. Transforma ambientes. Este é o desafio de Deus para nós. Mas sabem, isto só acontece quando nós temos a percepção de que algumas coisas na nossa vida, elas têm que mudar. Quando Paulo ele levava Timóteo pelos caminhos, pelas províncias, diz a palavra de Deus que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar naquelas zonas o Evangelho. Vamos parar aqui e abrir um parênteses. Eu não vou pregar sobre isto, mas eu quero abrir um parênteses, ok? Deus ele quer que o Evangelho seja sempre pregado. Amém? Seja onde for. Mas Deus ele tem mais interesse em preparar-te para estares com as ferramentas todas e aí sim seres enviado. Quando o Espírito Santo impediu Paulo e Timóteo deles irem naquelas zonas para pregar, o que Deus estava a fazer era trabalhar o coração de Paulo para aquilo que era o propósito maior. Deus ele tem um propósito maior na tua vida. Ok? E tu tens que entender isso. E muitas vezes na tua vida, portas vão se fechar, porque têm que se fechar. Muitas vezes na tua vida vai haver ocasiões onde Deus ele vai dizer não. Muitas vezes na tua vida, Deus ele vai pegar na cadeira e vai dizer: como é que é, António? Sentas tu ou sento eu? Muitas vezes Deus ele vai dizer: olha, António, eu quero que tu sejas melhor e para isso eu preciso fechar algumas portas. Mesmo que doa, mesmo que custe, eu preciso de fazer isso, porque eu quero que tu sejas uma pessoa mais capacitada. Mais capacitada. Mais capacitada. Eu dou graças a Deus porque eu sei que vocês têm líderes que querem vos capacitar com mais ferramentas. Com mais ferramentas. Então, se Deus ele fechar alguma porta na tua vida, não faças isto. Não. Agora quer dizer, eu quero fazer e Deus... Não. Se Deus ele fechar alguma porta na tua vida, é porque há uma lição maior que Ele quer te dar. Há um propósito maior que Ele quer te dar. Amém? E é tão interessante nós percebermos que Paulo ele não ficou amuado. Diz a palavra de Deus no versículo 9, que durante a noite Paulo ele teve uma visão. E que aquela visão apareceu-lhe um homem que dizia: passa por Macedónia porque precisamos da tua ajuda. E aí Paulo abre-se aqui um clique tão grande. E eu quero ler com vocês, porque às vezes nós estamos a ler a Bíblia e coisas simples, práticas, passam-nos. E isto mais uma vez é brutal o que nós vamos acabar de ler aqui. Venham comigo. Versículo 9, vamos ler o versículo 9. E Paulo teve na noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedónia que lhe rogava dizendo: passa a Macedónia e ajuda-nos. Paulo ele entendeu que a porta fechada era porque o propósito era maior. E sabem o que é que ele faz a seguir? A palavra diz assim: e logo, 10, vocês estão comigo? Versículo 10. E logo depois desta visão, procuramos o quê? Partir. E logo depois dessa visão, procuramos partir. Neste versículo 10, eu vou partir este versículo em duas partes. Primeira parte, Deus ele mostra um sonho a Paulo, onde Paulo ele entendeu o porquê de não ser pregado o Evangelho naquelas zonas, naqueles lugares. E depois dele perceber o porquê, ele teve que agir. Porque a palavra diz assim: e logo depois desta visão, procuramos partir. Se tu já entendeste o porquê de Deus ele estar a fechar algumas portas na tua vida, se tu já entendeste o porquê de Deus ele estar-te a querer preparar mais, é porque há um propósito maior. E esse propósito maior é quando é revelado no nosso coração. Quando Deus ele mostra-nos o que nós temos que fazer, nós temos que agir. Agir. Paulo ele entendeu o porquê de não pregarem o Evangelho naquelas províncias.
da Ásia. Ele diz assim: ok, já entendi. Depois desta visão eu já percebi o que é que Deus Ele quer para mim. Então está na hora de eu agir. Se tu já tens as ferramentas necessárias para aquilo que Deus Ele quer fazer contigo, não é a altura de cruzares os braços e ficares: não, agora estou amoado. Também tenho direito de ficar amoado, não é? Não é assim que se faz? Também tenho direito de ficar amoado, não é? Não tens direito de ficar amoado. Sabes porquê? Porque o propósito maior que Deus Ele tem para a tua vida é maior que o amoanço que tu possas ter. A porta fechada. E eu quero que nós depois nós vamos entender outra coisa este texto é brutal. Este texto é brutal. Aliás, a palavra de Deus, ela é brutal. Desafiem-se. Leiam a palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus. Este texto depois diz assim: e logo depois desta visão, procuramos partir. Eles perceberam: já chega. O tempo de estar à espera já chega. É tempo de agir. Malta, o Covid já passou. É tempo de agirmos enquanto filhos de Deus, enquanto igreja. É tempo de agir. Já! Acabou. Acabou, é tempo de agir. E diz, pois, e logo depois procuramos partir para Macedónia. E aqui é que vem a chave do sucesso da vida de Paulo. Diz assim: concluindo. Paulo, ele teve que concluir coisas na vida dele para que o ministério dele crescesse. Isto é brutal. Isto é brutal. Paulo, vou voltar a repetir, ele teve que concluir que aquela etapa das portas fechadas para não pregar o evangelho naquele sítio, a resposta era Macedónia. Paulo nunca poderia ir para Macedónia sem concluir um episódio lá atrás. E sabem qual é o nosso grande problema? É que nós queremos mais e depois não concluímos coisas na nossa vida. O grande problema de nós, malta jovem, é que nós gostamos de coisas novas. Queremos muito coisas novas, mas somos péssimos a concluir coisas na nossa vida. E sabem o que é que acontece quando nós não concluímos coisas na nossa vida? Dificilmente vamos entender qual é o propósito da coisa grande que Deus tem para nós. Quando tu não percebes e quando tu não concluis coisas na tua vida, tu vais ser um instrumento tão fácil. Tu vais ser sal insípido. Tu vais ser sal sem sabor. E quando tu és sal sem sabor, ouçam isto, as pessoas lá fora não têm problema nenhum de dizer que tu não prestas. As pessoas lá fora não têm problema nenhum de dizer que tu não vales nada. Nenhum. Quando tu não aprendes a concluir coisas na tua vida, quando alguém diz que tu não prestas, tu vais acreditar que não prestas. Sabes porquê? Porque alguém lá atrás, no teu passado, já te disse que tu não prestas e tu não ouviste o que Deus diz sobre ti e alimentas o que as pessoas dizem sobre ti. Então, cada pessoa que chega ao pé de ti e diz que tu não vales nada, isso para ti vai ter um peso muito maior do que aquilo que Deus ele diz sobre ti. Paulo, o ministério de Paulo, e nós vamos perceber na Bíblia que o ministério de Paulo, ele só avançou porque houve um clique na cabeça dele. Paulo ele teve que dizer: ok, eu agora consigo concluir e perceber porque é que Deus proibiu-me de eu estar aqui para poder estar aqui. Malta, se não levarem nada desta pregação, eu peço-vos que pelo menos levem só isto. Conclui coisas na tua vida. Conclui coisas na tua vida. Se há mágoa no teu coração, conclui. Se há mágoa no teu coração, hoje diz: olha Deus, agora eu percebo. Olha Deus, agora eu percebo. E peço perdão, Deus, por deixar que coisas no passado ainda hoje tenham um peso tão grande na minha vida. Fecha etapas. Fecha etapas na tua vida. Tu precisas de fechar etapas na tua vida, porque senão vais ser presa fácil. Vais ser presa fácil.
Se tu não, eu tive que fechar a etapa, na altura até que eu andava na escola, eu tive que fechar etapas, eu tive que dizer, estes amigos não dá. Não dá. Não dá. Eu tive que dizer, olha, estes amigos, chega. Eu tive que dizer isso, tive que concluir isto na minha vida. Eu tive que dizer, olha, António, se tu acreditas em Deus, a tua vida tem que ser conforme aquilo que tu acreditas. Eu tive que começar a concluir coisas na minha vida. Quando eu vos falei-vos do exemplo... Peço perdão. Quando eu falei-vos do exemplo das finanças, vocês lembram-se, à tarde, falei-vos do exemplo das finanças. Sabe o que é que Deus estava a querer fazer comigo? Concluir uma etapa das finanças. Deus estava-me a dizer assim, olha, António, tu antes não tinhas possibilidades de ir para o instituto, agora também não tens, mas tens que depender de mim. E ao dependeres de mim, não tens que estar preso a nada. Nada, nada é nada. E Deus teve que me ensinar a concluir a etapa financeira. Sabem porquê? Para que hoje, e isto não é, eu não uso isto para me gabar, não tem nada a ver, Deus conhece o meu coração. Hoje, se as coisas apertarem um bocadinho mais, eu consigo passar bem por isso. Tenho outras coisas da qual Deus Ele está a ensinar-me a concluir. E às vezes nós não temos que ter medo de dizer isto. Não é com orgulho, não, é com um coração sincero. Hoje eu posso dizer que as finanças na minha vida é algo que está concluído. É algo que está concluído. Claro que quando vem aí as tempestades, uma pessoa está no barco, levanta-se uma onda, uma pessoa molha assim a careca, mas uma pessoa... normal. Mais uma vez, nós muitas vezes vamos querer subir a cadeira. Onde está Jesus? Ok? Mas aprendam a concluir coisas na vossa vida. Esta palavra é brutal. Esta palavra de Atos é transformante. Porque quando tu entendes isso, tu não vais ficar preso às coisas pequenas. A palavra de Deus diz, sabem o quê? Diz assim, e agora eu quero que vocês façam esta viagem comigo. A palavra de Deus diz que Deus impediu que Paulo e Timóteo pregassem o Evangelho nas províncias de Ásia. Ok? Ásia. Não sei se vocês conseguem olhar assim para o mapa, ter assim uma visão. Não era nas províncias todas de Ásia. Quantas províncias nós lemos que eles foram impedidos? 4. 4, não é? Finjam que eu não estou a fazer isto. Olhem assim para o lado. Eu vou só aqui contar. 1, 2, 3, 4. Deus impediu que o Evangelho fosse pregado em 4 províncias. Mas vejam o que é que aconteceu quando Paulo ele concluiu coisas na vida dele. Venham comigo. Vocês têm os títulos na vossa Bíblia em cima? De cada capítulo? Venham comigo. Capítulo 17. Paulo aonde? Eu quero que digam os sítios. E mais quê? Paulo aonde? Vocês têm os títulos? Está aí duas... Paulo aonde? Primeiro, Tessalónica. E depois? Bereia, né? Agora, deem lá um pulozinho ao capítulo 15. Vocês têm um título lá. A minha Bíblia tem. A vossa tem. Capítulo não, versículo 15. Desculpem lá, de 17. Capítulo 17, versículo 15. Diz algum sítio aí? A minha diz, Paulo em Atenas. Vamos continuar. 18. Paulo aonde? E depois Paulo ele volta para Jerusalém. O percurso que Paulo ele fez, quando ele entendeu e quando ele concluiu, foi maior do que as portas pequenas que Deus lhe fechou. São cidades, apesar de é mais uma cidade, mas estamos a falar em termos de geografia. São cidades, não são províncias. Paulo ele ia pregar em províncias da Ásia. E Deus diz, olha, não é aqui. Não é aqui. E Deus ele diz assim, olha, é Macedónia. E ele conclui que é para Macedónia. Muitas vezes Deus ele quer fechar portas pequenas para abrir coisas grandes.
Muitas vezes Deus Ele quer fazer com que tu pules uma etapa de uma porta pequena para uma coisa brutal. Porque o nosso Deus, Ele é brutal. O nosso Deus, Ele é brutal. Falamos aqui de 5 cidades grandes, com bastante população. Mas Paulo ele só conseguiu concluir isso. Paulo ele só teve o privilégio de pregar nessas 5 cidades enormes. E para além de serem enormes, eram cidades de renome naquela altura. Pregar em Atenas não era para qualquer um. Não era para qualquer um. E se Deus ele está-te a dizer assim hoje, olha, não é só a igreja que eu quero que tu pregues. Eu quero te pôr num palco maior. Não é só nos teus amigos, eu quero que tu fales para multidões. Desafia-te. Desafia-te para aquilo que Deus ele tem para a tua vida. Desafia-te. Porque eu acredito que aquilo que Deus ele tem para ti é bem maior do que as portas pequenas que se possam ter fechado. E se fecharam, conclui. 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 Sabes porquê? Porque cada coisa que tu concluis é uma etapa que tu ultrapassas. E é um sal que tu mais ganhas, mais sabor tu ganhas. Cada etapa que tu concluis, mais o teu testemunho é brutal. Vocês são do tempo do Dragon Ball? São, não é? Quando ele fazia aquela coisa do... E aparecia assim uma chama. Vocês sabem que aquilo só acontecia por causa não só do poder que eles tinham, mas cada vez que eles mais invocavam, mais fortes eles se tornavam. Eu não estou a dizer que nós vamos ser Son Gokus, ok? Nem nada parecido. Está bem, malta? Fiquem descansados. O tempo do Dragon Ball já acabou. Mas o que eu quero te dizer é, essa chama que estava em cima deles, Deus ele quer te fazer uma chama ardente. Deus ele quer que tu ardas. Deus ele quer que aonde tu vás, as pessoas comecem-se a arrepiar. Ih, quem é este? Uau! Quem é este? Aquilo que eu pedi a Deus é que eu possa, depois de eu ir-me embora, que vocês possam começarem a queimar com aquilo que Deus ele quer fazer com vocês. Vocês são tão especiais, malta. Vocês são bem especiais. A presença de Deus esteve aqui com vocês. Quantos anos tens? 18. Também estiveste a cantar? Quantos anos tens? 22. Também estiveste a cantar? Quantos anos tens? Aqui também tiveram a cantar, não é? E também os que estiveram cá em baixo. Eu quero-vos dizer uma coisa tão simples. Vocês são malta jovem que fizeram a presença de Deus baixar aqui. Estão a entender isso? A presença de Deus baixou contigo a tocar e a cantar, contigo a tocar bateria, contigo a tocar piano. O que é que eu estou a querer dizer com isso? É que não importa a idade que tu tens, não importa aquilo que tu possas fazer de bem ou menos mal. Eu era gago. Eu subia no púlpito, parecia uma metralhadora, não dizia nada, coisa com coisa. Mas eu disse, olha, Deus, está aqui a minha vida, toma conta da minha vida. Toma conta da minha gaguez, toma conta daquilo que eu sei e não sei fazer. E Deus ele disse, bora. É isso que Deus ele quer fazer contigo. Deus ele está aqui, assim, à espera que tu digas, bora. Mas quando dizes bora, mais uma vez, vocês fizeram a presença de Deus baixar aqui. Eu já fui em tantos sítios com músicos profissionais, onde a presença foi isto. Foi tão giro. Eu não tenho nada contra isso. Eu sou a favor. Aprendam mais e mais. Ok? Seja cântico, seja piano, instrumentos, aprendam mais e mais. Mas olha, literalmente foi um concerto. Eu cheguei lá e eles tocaram bem, barulho. E eu saí de lá, zero.
E hoje, malta, de 18, 22 anos, mais 20, 16, eu nem vou continuar, que eu já me estou a sentir envergonhado. Fizeram a presença de Deus baixar neste lugar. Uau! Uau! Eu estou todo arrepiado por causa de vocês, mano. Porque se vocês entenderem que a presença de Deus ela pode baixar aqui de uma forma tão grande com as vossas vidas, vocês vão transformar esta igreja. Não tenham dúvidas disso. Vocês vão transformar esta igreja. As pessoas vão entrar aqui dentro e vão ver jovens e vão dizer: estes jovens não estão na bebedeira, não estão lá fora a curtir. Onde eu moro é o Avinho. É uma festa que é... Tu entras com uma caneca e sais lá em coma alcoólico, basicamente. Perdes a caneca, mas sais lá em coma alcoólico. Sabem? E as pessoas vão entrar aqui neste lugar e vão dizer: uau! Uau! Olhem para estes jovens. Olhem a presença de Deus a baixar aqui com estes jovens. É isto que Deus quer fazer com vocês. Mas para isso acontecer, conclui coisas na tua vida. Não deixes portas entreabertas. Conclui, fecha. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Conselho de amigo, vai doer. Vai doer. Mas quando tu concluis uma porta da qual tem que estar fechada, sabes o que é que acontece? Já não vem mais nada de lá. Quando tu fechas uma porta, já não vem mais nada de lá. E se calhar essa porta que está entreaberta, está a vir tanta coisa de lá, que tu, se fechares, já não vem mais. Agora não é assim. Vocês estão a entender? Eu estou a aliviar um bocadinho a pregação, porque eu quero que vocês saiam daqui. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. A palavra de Deus diz que vocês são o futuro da igreja. Posso-vos dizer uma coisa? Se os jovens daqui se perderem, estas portas fecham-se. Isto é sério. Se vocês todos se perderem, estas portas fecham-se. Sabem porque é que estamos a fazer um evento para vocês? Não é porque é super fixe, é um sábado, e convidaram um pastor que vem lá do Avinho, da zona do Avinho. Ok? Não é por isso, malta. É porque os vossos líderes estão a investir nas vossas vidas. Para quê? Que vocês possam criar sede em outros. Sabe o que é que vai acontecer? Os vossos líderes vão depositar depois em vocês a responsabilidade de liderança. E vocês vão liderar outras pessoas. E outras pessoas vão liderar outras pessoas. E outras pessoas... Isto torna-se uma cadeia que vocês não têm noção. Não têm noção. E sabes o que é que acontece quando tu lideras uma pessoa e a outra pessoa vai liderar outra pessoa? A pessoa vai dizer assim: uau, tu foste liderado por aquela pessoa, brutal. Mas aquela pessoa tem Cristo, que é o mesmo Cristo que tu tens. Basicamente o que nós vamos estar a dizer é: não importa quem te está a liderar, o propósito é mesmo Cristo. 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 Conclui. Eu vou bater tanto nesta tecla que vocês vão sair daqui com a palavra conclui coisas na tua vida. Vai ter que ser. Conclui coisas na tua vida. Olha, tens 16 anos, começa agora a concluir coisas na tua vida. Coisas que tu até podes achar fútil. Começa a concluir. Não interessa. Começa a concluir. Sabes porquê? Porque quando chegares aos 25 anos não vais ter crises de quem já passou pelos 16 anos. Sabes porquê? Porque hoje tens 16 anos e estás a aprender a concluir coisas que é na tua idade. A minha congregação é, assim, digamos, um bocadinho mais envelhecida. São jovens com cabelos brancos. Eu costumo dizer que os meus irmãos são jovens com cabelos brancos. Alguns meio marrecos, mas são jovens com cabelos brancos. Esta ovelha negra, não era da minha igreja. Não é da minha igreja, era do outro lado. Mas ela foi uma irmã que uma vez veio ter comigo e disse-me assim: António, eu estou tão magoada, porque no meu tempo era só saias e agora já se pode usar calças.
Estamos a falar de há 50 anos atrás, sem exagero. Pessoas magoadas de coisas de 50... Pessoas magoadas com coisas de há 20 anos. Pessoas magoadas com coisas de há 10 anos. Em Santarém recebemos um casal e eu fui orar por eles e Deus mostrou-me literalmente as coisas grandes que Deus Ele tem para a vida daquele casal. E eu perguntei, o que é que vocês vieram para Portugal? Sim, mas é para estar no banco. Ah, não queremos. Não querem. Mas Deus, eu fui orar por eles. Deus concluiu, aliás, eu orei, concluiu o que Deus já tinha falado com eles, e que eles me disseram, não queremos. Porquê? Porque o nosso pastor magoou-nos lá onde nós estávamos. Sabem o que é que vai acontecer? Eles têm 25 anos. Vai passar anos e anos e anos, vão mudar de igrejas, alguém vai chegar ao pé deles com uma palavra de Deus e vai dizer, olha, Deus está a dizer que há um ministério novo. Ah, eu sei, nós sabemos, mas há 20 anos, já não é mais o ano passado. É há 10 anos, é há 3 anos, é assim, há 5 anos, um pastor magoou-nos. E sabem o que é que está a acontecer? Pessoas brutais, com coisas grandes que Deus quer fazer. Sal com power. Sal com power. Aquele sal que vocês metem na carne que vai... Sal com power. Sabem o que é que aconteceu? Foi perdendo sabor, perdendo sabor, perdendo sabor, até que vai chegar uma certa altura que eles vão soltar assim, tipo zombies, literalmente. Eu não quero isso para vocês. Mais uma vez, se vocês todos desaparecerem daqui, estas portas vão se fechar. Vão se fechar. E hoje Deus Ele diz assim, eu conto contigo, 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 contigo. Deus Ele conta com vocês. É a altura de vocês se animarem uns aos outros. É a altura de vocês dizerem, malta, temos que ir para cima. Levanta-te. Nós lemos à tarde. Deus virou-se para Josué e disse, ei, levanta-te. Já choramos a morte de Moisés. Moisés já morreu. Levanta. Já não é a altura de estarmos aqui e porque aconteceu-me isto, hoje eu já não sou mais tua amiga, porque ofendeste-me. Não. Deus diz, olha, levanta-te. É a altura de tu começares a fazer coisas, porque eu tenho coisas grandes para ti. Etapas que tu não concluis. São portas abertas para impedires o mover de Deus na tua vida. E quando tu concluís essas etapas, tu vais ver coisas grandes de Deus acontecer. Vai ser um andar, tu dás um passo e vês coisas, e dás outro passo e vês coisas. Estou cansado. Vocês estão a entender? Vocês têm que concluir. Sabem porquê? Porque se vocês não concluírem coisas na vossa vida, vocês vão ser tão iguais ou piores que aqueles lá de fora. E pior, vocês têm Deus. Já pensaram nisso? Deus dá-vos poder. E vocês pegam no poder e não fazem nada. Deus diz, aprenda a concluir o que tu estás a passar, que te magoou. Mas até se calhar aquela dor é confortável, dói, mas... Sabem o que é que coisas que nós não concluímos começam a fazer no nosso coração? Conforto. Vai haver coisas na tua vida de anos atrás que já nem vai doer. Vai fazer conforto. Que é a pior ilusão que o diabo ele vai criar no teu coração. É a pior ilusão que ele vai criar no teu coração. É a ilusão do conforto. Já não te dói. E tu dizes, se já não dói, não há problema. Mas uma ferida, quando não dói, não significa que não está lá. Está lá ou não está? Está. Está lá. E não é por não te doer que tu não tens que tratar dela. Certo? Está lá a ferida. Já não dói. Ok, mas tens que continuar a pôr álcool. Não. Álcool ainda por cima se for uma vez quem não... Ei. Ok? Quando tu concluis coisas na tua vida, tu vais ver coisas grandes de Deus acontecer. Tu vais ver coisas grandes de Deus acontecer.
Paulo ele estava na prisão. Por isso é que eu disse que esta passagem foi o princípio de um preparar de um fim da vida de Paulo. Paulo ele está na prisão. E sabem o que é que Paulo ele está a fazer na prisão? Ele está a cantar. Paulo ele é preso porque estava a anunciar o Evangelho. E ele, em vez de estar de braços cruzados... E agora eu quero-vos colocar o cenário. Isto é Atos mais à frente. Vamos imaginar, Paulo ele está preso. Ok? Olha agora se Paulo dissesse: ei, outra vez preso. Já lá atrás. Não podemos pregar o Evangelho na Ásia, naquelas províncias. Ei, agora. Eu quero que vocês pensem no cenário inverso. O que é aquilo que nós fazemos? Ei, agora, olha. Pronto, olha, agora estou preso. Isto também é umas férias, não pago impostos, não pago nada. Comida de borla, não sei como é que era naquela altura. Comida de borla, olha, agora é estarmos aqui e aguentar. E sabem o que é que acontece quando nós ficamos tão preocupados com os nossos problemas? Nós esquecemos os outros, nós tornamos-nos pessoas egoístas. Egoístas. Porque o meu problema, e esta situação, a minha situação, e isto e isto. E agora o cenário do que aconteceu. Paulo ele aprendeu a concluir. Ele é preso logo a seguir. E ele entende, ok, não importa o que está a acontecer. O que importa é o testemunho que eu estou a dar. Não importa se eu estou preso. Não importa se as pessoas não acreditam naquilo que eu falo. O que importa é aquilo que eu acredito. E aquilo que eu passo para os outros. E eles começaram a cantar. Eles começaram a louvar a Deus. E começaram a... Não sei se eles dançaram, mas acredito. Paulo, não sei se Paulo tinha assim uma gincana de braços e pernas. E começaram a... Ouçam isto. Começaram a desfrutar de um momento de dor. E o nosso problema enquanto crentes é que nós não gostamos de desfrutar momentos de dor. Paulo preso. E eles começam a desfrutar o momento da prisão. A louvar Deus. A louvar Deus. A louvar Deus. A louvar Deus. E sabem o que é que acontece? O sobrenatural de Deus acontece. As cadeias abriram-se. Vocês estão a entender? Quando tu fechas portas, para além de já não vir mais nada de lá, tu estás a crescer mais. E a tua fé vai crescer mais, mais e mais e mais. E quando tu começas a orar, até a tua oração tem poder. Porque a tua oração não é uma oração de quem ainda não concluiu, não. A tua oração é a oração de alguém vitorioso que aprendeu a concluir coisas. Há uma diferença tão grande. Há uma diferença tão grande de eu falar de um problema já concluído e falar de um problema passando por ele. Mas o que Deus ele quer é que tu entendas é que não importa se estás a passar por ele ou se já passaste por ele ou o que ficou lá atrás. Deus ele não está preocupado com isso, ele está preocupado sabes com o quê? É que se aprendeste qual foi a lição daquele problema e se aprendeste a fechar a porta e se aprendeste a concluir aquele momento. Porque quando tu aprendes a concluir, estás a tirar uma aprendizagem tão grande dali. E quando tu fechas uma porta, ouve isto, quando tu fechas uma porta, tu estás a dizer, Deus, obrigado. Sabes o que é que acontece quando deixas a porta aberta? Isto vai doer, o que eu vou dizer. Sabes o que é que acontece quando deixas uma porta aberta? Estás a dizer que Deus não presta. Se Ele já te disse como é que tu tens que fechar, se Ele já te disse que tens que fechar, e mesmo assim tu não queres fechar, é porque estás a duvidar daquilo que Ele pode fazer contigo. E quando tu fechas uma porta, quando tu fechas uma etapa na tua vida, tu estás a dizer, Deus, obrigado, porque foste maior que este problema, foste maior que esta dificuldade. E eu vou terminar. Eu quero que tu hoje fique em pé. Mas não vai ser preciso vir à frente.
que é que tu precisas concluir na tua vida hoje? Tenhas 16, 15, 10 anos, com o corpo de quem já tem 25. Ela é enorme. E tem 10 anos, este rapaz. O que é que tu precisas de concluir hoje? Que etapas tu precisas de fechar na tua vida? Olha, agora desliga-te lá de quem está ao teu lado. Está bem? Isto é importante tu fazeres hoje. Esquece quem está ao teu lado. Tu e Deus. Tu e Deus. Independentemente de qual é a tua idade, independentemente daquilo que tu estás a passar ou não a passar. Que etapas tu precisas concluir na tua vida que ainda não concluíste? Tu sabes quais são. E fecha os teus olhos. Põe a mão no teu peito, no teu coração. E começa agora a falar com Deus. Começa agora a falar com Deus. À tua maneira, da forma como tu falas com Deus. Eu quero te desafiar a fazeres isto. A dizer: Deus, ajuda-me a concluir. E o resto és tu que vais dizer. Deus, ajuda-me a concluir. Diz: Deus, ajuda-me a concluir. Seja qual for a etapa que tu precisas. Ele sabe. O melhor disto tudo é que Ele sabe. Tu não estás a contar nenhum segredo a Deus. Não estás a apanhar Deus surpreso. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Ele está em todo lugar. O nosso Deus, Ele é brutal. E é tão interessante que Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Ele está em todo lugar. Mas mesmo assim, tu precisas dizer: olha, Deus, conclui esta etapa na minha vida. Ajuda-me a concluir. Ajuda-me a fechar este ciclo na minha vida. Ajuda-me a fechar esta dor, este peso que eu carrego durante muitos anos. Ajuda-me a fechar esta etapa da minha família. Se calhar tu estás aqui e passaste por bastante dificuldades. Se calhar pessoas na tua família não foram exemplo para ti. Se calhar foste muito magoado por amigos. Se calhar tu permitiste que situações do passado criassem uma bola à tua volta. E muitas vezes limitam o agir de Deus na tua vida. Diz: olha, Deus, ajuda-me a concluir isto. Eu sinto que há aqui alguém que passou por uma situação familiar muito complicada. E hoje Deus, Ele quer te chamar a concluir isso. Sabes, podes fugir à vontade. Podes fugir à vontade e dizer: não quero. Mas hoje Deus, Ele está a ser tão gentil, está a ser tão amigo para ti. Ele está a dizer: olha, dá-me esse problema. Deixa ser eu a tomar conta desse problema. Deixa eu tirar o caos da tua família e colocar paz através da tua vida. Deixa eu tirar o caos da tua família. Deixa. Eu vou orar, depois eu vou passar a palavra. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor, Deus. Obrigado, Pai, pela Tua paz, Deus, que dás aos nossos corações, Pai. Deus, e Tu sabes, Pai, qual é as coisas, Deus, que nós precisamos concluir, Pai. Tu sabes, Deus, qual é as situações, Pai, da qual nós temos em nossos corações que muitas vezes nos afasta de Ti, Senhor, Pai. Muitas vezes nós fazemos com que Tu saias do controle dessas situações, Pai, porque não queremos que sejas Tu no controle. Oh, Pai, hoje
Hoje te pedimos perdão por isso. Hoje te pedimos perdão por isso, Deus. E queremos dizer, toma conta. Toma conta do nosso coração. Toma conta, Deus Pai, deste vício que posso ter. Toma conta, Pai, deste desequilíbrio familiar que esteja a acontecer na minha família. Toma conta, Pai, das minhas amizades, do meu futuro, da minha escola. Toma conta, Deus. E obrigado. Obrigado porque Tu me amas. E obrigado porque sempre tiveste de braços abertos. Sempre tiveste de braços abertos para mim. Em nome de Jesus. Amém.